Olá, professores, olá, professoras. Esse é mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Botucatu. Meu nome é Rafael, eu sou o PEC responsável pelo componente de Biologia e na ATPC de hoje falaremos sobre Pedagogia da Presença. E quais serão os objetivos, então, da nossa ATPC? Inicialmente, discutir de uma forma breve sobre o tema da indisciplina. Por que falar sobre indisciplina? Muitos estudos acadêmicos já colocam essa questão como o maior desafio na escola da atualidade, né? O problema mais evidente que atrapalha o aprendizado. E também o maior desafio que professores e professoras encontram dentro da sala de aula. Então é importante que a gente pare, mesmo que brevemente, para olhar sobre esse tema. Em segundo lugar, gostaria de apresentar a pedagogia da presença como estratégia prática para minimizar o problema da indisciplina no ambiente escolar. Então, a pedagogia da presença, ela entra com esse objetivo de uma estratégia contra a indisciplina. Professores e professoras das escolas integrais já ouviram falar sobre esse tema, né, pois ele é um dos princípios do programa de ensino integral, inclusive tendo espaços, né, na grade curricular para que essa pedagogia da presença ocorra. Porém, ainda temos muitas escolas novas no programa e percebemos também uma falta de aprofundamento sobre o que seria a pedagogia da presença. Então, é importante retomarmos esse assunto. E para as escolas regulares, mesmo que esse não seja um dos princípios, essa estratégia é extremamente pertinente para a atuação também nas escolas regulares, né? Então, qualquer professor, qualquer professora pode se beneficiar dessa estratégia a serviço da melhoria do seu trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de indicar para vocês a leitura do livro Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro, escrito por Antônio Carlos Gomes da Costa, o teórico, né, dessa pedagogia. É extremamente importante a leitura desse livro para aprofundar tudo o que eu vou comentar nessa TPC, tá certo? E aproveito para trazer um trecho do livro que ele diz o seguinte: é falso que a prática por si só confira ao educador os elementos necessários ao pleno domínio do seu ofício. Sem a teoria, a prática será sempre limitada. Quem negligencia o estudo, quando possui meios de realizá-lo, é um pretensioso ou um inconsciente da importância real do seu trabalho. Afirmar isto, no entanto, não implica negar que só a experiência é capaz de integrar e de validar aquilo que foi estudado, na medida em que tudo passa pelo crivo da eficácia na ação. Eu gosto muito desse trecho porque ele já começa quebrando alguns paradigmas, né? Ao dizer que sem a teoria a nossa prática será sempre limitada. E o que a gente costuma ouvir geralmente é que a teoria pedagógica ela não tem importância na prática. Né? É comum aquele jargão, inclusive, de que na prática a teoria é outra. Não sei se vocês já ouviram ou se pensam dessa forma, né? Mas isso é um grande equívoco, porque a teoria ela serve para fundamentar a nossa ação. Se nós não temos esse conhecimento pedagógico, a nossa ação ela sempre vai ser limitada. E um exemplo muito próximo disso é que se a nossa prática bastasse para que a gente conseguisse cada vez mais exercer o nosso trabalho de uma forma mais satisfatória, a gente não precisaria falar sobre a indisciplina, por exemplo. Esse não seria um problema, né? Ela já teria sido solucionada. Mas o que acontece é que, devido à nossa formação, tanto inicial quanto continuada, nós não olhamos, não debruçamos para esse tema, sobre esse tema, né, para pensar novas estratégias, novas formas de atuar. E aí então que entra a pedagogia da presença, como essa proposta teórica e prática que vai nos ajudar a lidar com o problema da indisciplina. Bom, então, discutindo brevemente sobre esse tema da indisciplina, que é um tema extremamente amplo, complexo, impossível de tratar todos os aspectos que o envolve nessa TPC, né? Então, eu vou trazer algumas provocações, algumas reflexões somente. Então, primeira coisa que precisamos ter em mente é que a indisciplina é um fenômeno complexo e social, né? Não é um problema, digamos assim, individual, certo? A gente precisa ter um olhar mais amplo sobre ele. As concepções, né,
sobre o que é indisciplina e principalmente sobre as causas dela são muito baseadas no senso comum. Mas a gente precisa lembrar que esse tema é objeto de estudo da sociologia, da psicologia, da filosofia, né? Então, são ciências aí da área de humanas que vão olhar sobre esse tema de uma forma sistematizada, de uma forma baseada em evidências, né? Em concepções, em pressupostos, né? Então, é importante que a gente valorize essa área do conhecimento, né? Nós não podemos achar que basta termos o domínio somente dos conhecimentos relativos à nossa disciplina de formação. Então, por exemplo, a biologia, a química, a história, a geografia e todas as outras. É importante também esse conhecimento pedagógico, né? Então, é sempre bom ressaltar a importância da formação nesse sentido também. E, por falar nisso, mais uma indicação então de leitura deste livro Indisciplina na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas, de Júlio Gropa Aquino, que é uma coletânea de vários autores, na verdade, que vão discutir várias perspectivas tanto psicológicas, sociológicas, filosóficas, do que é a indisciplina, quais as causas dela, né, para que a gente saia do senso comum, saia de ideias que são reproduzidas muitas vezes sem a devida reflexão. E para daí então a gente pensar como agir frente a esse problema. E um ponto que eu gostaria de trazer também é que atingir um cenário de disciplina a favor da aprendizagem faz parte do trabalho docente e não é um pré-requisito para ele. Então, pessoal, o que eu quero dizer? É muito comum pensarmos que a indisciplina ela atrapalha o nosso trabalho, ela impede o nosso trabalho e que nós só conseguiríamos desenvolver bem o nosso trabalho caso a indisciplina fosse resolvida, seja pela família, seja, enfim, de alguma outra forma. Mas, a partir dessa visão que eu estou trazendo, a indisciplina ela é parte do nosso trabalho. Ela não é um pré-requisito para ele. E seremos bons profissionais à medida em que conseguimos lidar com essa questão, né? E trabalhar ela a favor da aprendizagem, certo? Gosto de fazer uma analogia, que é trazida pelo Aquino também, que ele diz: esperar que a indisciplina se resolva para que só então nós possamos fazer o nosso trabalho, seria o mesmo que um médico esperar que o seu paciente se curasse para só então ele exercer a medicina. Né? Então, ele traz essa mudança, né, na visão que muitas vezes encontramos. Bom, para começar a falar de pedagogia da presença, eu gosto muito dessa frase do Antônio Carlos, que ele diz: quem nunca sentiu, em algum momento de sua vida, a presença de quem estava longe e a ausência de quem estava perto? Essa frase ela é muito boa para a gente introduzir o assunto, porque ela já deixa muito claro que não se trata somente de uma presença física, né? Então, estar presente na vida de alguém não é somente estar próximo fisicamente. Claro que a presença física é importante também, mas ela não é suficiente, certo? Então, também não quero dizer que não é importante que estejamos presentes fisicamente nos diferentes momentos da escola, para além da sala de aula, né? Então, esse contato também em outros momentos. Não é isso, isso é importante também, mas não se resume a isso. É necessário algo a mais, é necessário um comprometimento maior do que somente essa presença física. Falando um pouquinho dos aspectos gerais, então, da pedagogia da presença, ela foi teorizada no início da década de 90 pelo Antônio Carlos Gomes da Costa, como eu já comentei. Ela teve influências teóricas das pedagogias de Celestine Freinet, Anton Makarenko e o Paulo Freire, aqui do Brasil. Né? Então, são teóricos que pensam a educação a partir de uma linha mais crítica. Ela foi aplicada, né, bastante no trabalho educativo de adolescentes autores de atos infracionais. Ela teve também contribuições no ensino religioso, né, pois ela foi bastante utilizada em comunidades maristas e salesianas, mas ela não se define enquanto uma prática religiosa, tá certo?
e ela é uma estratégia, como já comentei também, para que a gente lide com a indisciplina escolar. Mais uma das estratégias que podemos utilizar, né? Então, lembrar também que nenhuma estratégia ela vai ser totalizante quando a gente fala de problemas complexos, né? De questões humanas, principalmente. Então, ela não tem como uma estratégia dar conta de todas as situações. Então, por isso que nós devemos ter aí muitas estratégias diferentes para que a gente possa lidar com a indisciplina. Quais seriam os objetivos, então, da pedagogia da presença? Então, primeiramente, focalizar na relação educador-educando como um instrumento-chave do processo educativo. Ou seja, é um enfoque nessa relação, muitas vezes individualizada, né, que vai ter um reflexo dentro da sala de aula. A presença ativa e comprometida do educador, para abrir possibilidades para que o educando se torne fonte de iniciativa, de liberdade e de compromisso consigo mesmo e com os outros, integrando de forma positiva as manifestações desencontradas de seu querer ser. Então, como assim, né? Integrar de forma positiva as manifestações desencontradas de seu querer ser. Então, aqui, muitas vezes, a indisciplina, ela é vista como uma manifestação que, muitas vezes, está desencontrada do objetivo de vida daquele educando, né, do projeto de vida dele. Então, é muito importante, sempre articular também a pedagogia da presença com o projeto de vida. Né? Então, aquele educando ele não tem consciência de que aquela indisciplina, no fim das contas, está desencontrada do querer ser dele próprio, né? Dos objetivos que ele tem para a vida dele. Então, cabe a nós trazermos essa consciência a partir dessa relação. E também desencadear um processo de conscientização, sempre a partir da realidade do educando. Né? Então, compreender qual é a realidade dele, levando a construir uma representação mental de si mesmo, né? Uma representação nova, positiva de si mesmo, que muitas vezes ele aprendeu o contrário. Né? Então, muitos dos educandos se veem de uma forma muito negativa, né? Tanto por conta da família, dos colegas. Então, essa nova representação positiva é o que a gente objetiva. Para quê também? Desvelar criticamente o sentido de sua presença no mundo, né? Para que ele se enxergue enquanto importante e reconstruir uma representação deste mundo. Então, também pensar a transformação social. Né? Então, não é puramente uma adequação a determinada situação, mas que ele também tenha ferramentas para questionar e, conforme for, também transformar, reconstruir a sua realidade, dentro do possível, né? Com base na sua circunstância pessoal e nos nexos que a ligam à totalidade social mais ampla. Então, percebam que a pedagogia da presença tem objetivos bastante amplos e complexos. Tá? Ela não se resume a uma amizade, né? A uma resolução de problemas somente daquele educando, daquela educanda. Tudo bem? Eu gostaria de ler para vocês alguns trechos do livro Pedagogia da Presença, visto que nem todos e todas terão esse tempo e essa disposição, mas é muito importante. Então, a orientação básica desta pedagogia é resgatar o que há de positivo na conduta dos jovens em dificuldade, sem rotulá-los nem classificá-los em categorias baseadas apenas nas suas deficiências. Neste momento, é preciso compreender o educando considerado em si mesmo, e não em relação às normas e padrões que tenha, porventura, transgredido, situá-lo numa história singular, única, que é a sua, para então retirá-lo do rótulo, da categoria que ameaçava aprisioná-lo. Por outro lado, é importante salientar que, situado no polo direcionador da relação, não pode o educador a ela entregar-se de uma forma ilimitada, irrestrita, incondicional e irrefletida, como algumas vezes costuma ocorrer. Esta maneira extrema de testemunhar solidariedade e compromisso, frequentemente, costuma redundar em consequências imprevisíveis e danosas, seja para o educador, seja para o educando. Então, aqui nesse trecho, ele traz essa necessidade de estarmos atentos, né, a não nos integrarmos de uma forma ilimitada e restrita a essa relação. Né? Então, como eu já disse, não se trata de uma amizade, de um coleguismo, certo? Mas sim uma ação educativa.
Tarefa de alto nível de exigência, essa aprendizagem requer a implicação inteira do educador no ato de educar. Sem esse envolvimento, o seu estar junto do educando não passará de um rito despido de significação mais profunda, reduzindo-se a mera obrigação funcional, ou a uma forma qualquer de tolerância e condescendência, de modo a coexistir mais ou menos pacificamente com os impasses e dificuldades do dia a dia dos jovens, sem empenhar-se de forma realmente efetiva numa ação que se pretenda eficaz. Para finalizar, falar um pouquinho de como seria a pedagogia da presença na prática, né? Como que a gente vai desenvolver ela lá na escola. Então, nas escolas do PEI, a pedagogia da presença principalmente ocorre na tutoria, né? Tem um espaço na grade curricular próprio para isso. Mas também em outros momentos, né? Intervalos, horário de almoço, qualquer momento dentro da escola pode ser utilizado para pedagogia da presença, né? Para esse contato, para essa conversa com os educandos e educandas. Já nas escolas regulares, a gente vai precisar pensar momentos, né, nos intervalos, né, pois não temos um momento pré-estabelecido para isso. Né? Então, é um pouco mais difícil a gente conseguir desenvolver isso, mas é possível. É importante que a pedagogia da presença ela ocorra de forma individualizada também. E aí, no caso das escolas regulares, não será com todos os educandos, com todas as educandas, que será possível realizar esse trabalho. Né? Então, vai ser preciso aí uma seleção, né? Uma escolha de quais são aqueles e aquelas que mais necessitam desse trabalho educativo. A pedagogia da presença, muitas vezes, ela começa com os chamados pequenos nadas que o Antônio Carlos coloca, que seriam um bom dia, uma boa tarde, um oi, como você está, e querendo de novo, né? Estar interessado em saber como aquela pessoa está, certo? Então, são esses pequenos nadas que começam a mostrar que aquele educando, aquela educanda, ele primeiramente existe para você, né? Tem uma história que certa vez um aluno de ensino médio virou para mim e falou que ele nunca havia sido chamado pelo nome. E ele havia estranhado quando eu o fiz, né? Então, isso me chocou bastante, né? Saber que ali uma pessoa nunca havia sido chamada pelo seu nome no ambiente escolar, né? Pelos outros docentes. Então, claro que isso é um caso isolado, né? Mas ele ilustra como é importante coisas pequenas, né? Então, e a partir daquele momento, aquele aluno ele se sentiu valorizado, né? Foi algo que nitidamente marcou esse aluno. Esses pequenos nadas, né, eles evoluem para um teste de confiabilidade. O que é isso? É quando aquele educando, aquela educanda, passa espontaneamente a compartilhar com aquele educador, com aquela educadora, coisas muito banais, né? Problemas muito banais. Muitas vezes a gente até estranha, né? Nossa, mas por que está me contando isso? Né? Uma coisa tão boba, às vezes, né? E isso, na verdade, é um teste, né? Que a pessoa está colocando para saber se ela pode, de fato, confiar naquele educador, naquela educadora. E aí entra a importância de que a nossa relação pessoal com aquela outra pessoa, ela seja confidencial. Né? Então a gente não pode expor nada do que é dito para nós, né? Para outras pessoas, porque senão a gente quebra totalmente essa confiança, que é necessária, em última instância, para o processo educativo. E aí então vai ocorrer esse estabelecimento de um vínculo positivo e de colaboração, em que assuntos mais complexos podem ser abordados, né, em que essa condução, né, para uma aprendizagem. Então, sempre lembrar que o foco da pedagogia da presença não é uma amizade, né, entre educador e educando, mas sim um processo educativo que possibilite novas perspectivas de mundo para aquela pessoa, para que ela consiga lidar com os seus problemas. E, de novo, não cabe a nós resolvermos esses problemas, certo? Mas sim ajudar aquela pessoa a resolver por si própria os problemas dela, num sentido pedagógico, educativo, que no fim ela consiga, então, valorizar a educação, valorizar
o seu momento na escola, valorizar as aulas, os professores, o respeito com os colegas, enfim. Então, ter esse objetivo em mente. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer um convite tarefa para vocês. Né? Então, que vocês pensem. Imaginem aí agora qual seria aquele educando, aquela educanda que mais te desafia, no sentido de que mais te afeta negativamente, que mais te dá trabalho, digamos assim, que seria aquele aluno problema. Pense essa pessoa. E aí, a proposta é que você comece a fazer a pedagogia da presença com esse educando, essa educanda. É um desafio, né? Não é fácil, sei que não é fácil. Claro que vai do bom senso também, né? Caso você já tenha tido um conflito, é melhor pensar um pouco melhor. Mas fica então esse desafio, para que você comece com esses pequenos nadas e acompanhe, né, o que vai acontecer a partir disso. Então, eu garanto que, muito possivelmente, você vai encontrar um resultado extremamente satisfatório desse educando, dessa educanda, dentro da sala de aula também, tá certo? Então, fica aí esse convite. Pensando em ajudar vocês na prática da pedagogia da presença, né, então no momento em que você está lá com o seu educando, com a sua educanda, eu venho trazer mais uma sugestão, que é a comunicação não violenta. Esse termo, muitas vezes, ele leva a um entendimento precipitado do que vem a ser esse tipo de comunicação. As pessoas imaginam que a comunicação não violenta seria uma comunicação que tem a ver com a forma daquilo que é dito. Então, se eu falo de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, sem utilizar palavras de baixo calão, isso seria uma comunicação não violenta. Mas ela não tem nada a ver com a forma que é dito, mas sim com o conteúdo daquilo que é dito. Então, eu posso ser extremamente agressivo, violento na minha comunicação, falando de uma forma mansa. Quando eu uso, por exemplo, uma ironia, né, que é considerada um recurso comunicativo extremamente violento para essa linha de pensamento. Então, o que seria a comunicação não violenta, então? Ela tem muito a ver com a empatia e a escuta ativa, que também são termos que estão sendo banalizados, né, digamos assim. Quando se pergunta o que as pessoas entendem por empatia, muitas vezes a resposta que vem, e vocês podem ter essa resposta também, seria que empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas eu pergunto para vocês, né, a partir de uma reflexão mais profunda. O que significa colocar-se no lugar do outro? Será que é possível eu me colocar no lugar de outra pessoa? Ao meu ver, e para a comunicação não violenta, não é possível nos colocarmos no lugar do outro. Porque o outro teve uma história totalmente diferente da minha. O outro pensa de uma forma diferente, o outro sente de uma forma diferente. Então eu não posso me usar como referência do mundo. Então, o que para mim me afeta de determinado jeito, para outra pessoa não vai afetar da mesma forma. E aí tem aquele dito popular, né? Faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. A comunicação não violenta vai falar, não, né? Faça ao outro o que o outro quer que você faça, né? E como que você vai saber o que o outro quer? Se comunicando, né? De uma forma assertiva e empática. Então, para começar a definir o que seriam essas coisas, né? Tanto a empatia quanto a escutativa, elas são ações intencionais. Então, a empatia não é um sentimento que eu sinto ou não por alguém, diferente da simpatia ou da antipatia, né? Então, a empatia ela é uma ação, ela precisa ter uma intenção. Sendo ação, quanto mais a gente pratica, melhor a gente consegue desenvolver essa ação. Tem muito a ver com estar presente, né, e com atenção. Então, uma escuta ativa, eu não estou somente ouvindo, captando o som, mas eu estou atento àquilo e processando aquelas informações que estão sendo ditas. Pressupõe um interesse, uma curiosidade por aquilo que está sendo dito. Né? Então, eu quero entender, eu quero entrar naquele universo daquela outra pessoa. Faz parte da empatia também a gente suspender temporariamente os nossos julgamentos. E percebam que é suspender, não é não julgar, porque também é impossível a gente não julgar. A gente precisa julgar para tomar decisões, né? E é um processo automático. O que é importante é que na empatia a gente tenha consciência do que é o nosso julgamento e do que é o que
está sendo dito, né? Então, a gente precisa conseguir separar, né? Suspender momentaneamente esse julgamento para eu conseguir compreender outra perspectiva daquela outra pessoa, sem que eu, de imediato, concorde ou discorde com aquela outra visão. Né? Então, entender, compreender a visão da outra pessoa, que vai estar ligada com a história que ela teve, não significa concordar com ela. Né? Então, muitas vezes as pessoas acham que ter empatia é pensar igual, né? Concordar. Também não é isso. Né? É você justamente entender o porquê aquela pessoa pensa diferente, o que levou ela a pensar daquele jeito, e para ter maior compreensão. Tem muito a ver com a empatia, acolher os sentimentos. Então, nós, e vocês nas escolas também, têm se deparado muito com problemas de saúde emocional, né, dos educandos e educandas. E a empatia, ela tem um papel fundamental nesse processo também, porque nela os sentimentos são extremamente valorizados. Né? Na comunicação não violenta, melhor dizendo, né? Os sentimentos têm uma importância fundamental. É importante que a gente olhe para os nossos sentimentos, consiga identificá-los, consiga perceber de onde eles vêm. Os sentimentos seriam indicadores, né, das nossas necessidades, se elas estão sendo atendidas ou não. E é importante que a gente acolha o sentimento da outra pessoa também. Então, não sei se vocês já passaram por alguma situação em que a outra pessoa não acolheu o seu sentimento, no sentido de julgar o fato de você estar sentindo ou não determinada coisa. Né? Então, é comum ouvirmos, nossa, mas por que você está sentindo isso? Você não tem motivo para sentir dessa forma. Ou você deveria se sentir feliz, você deveria se sentir triste. Isso não é acolher os sentimentos. Tá? Então, a gente precisa olhar para o sentimento que está presente. A empatia e a comunicação não violenta, elas não têm necessariamente um compromisso com aconselhar, com dar uma resposta, com solucionar o problema. Inclusive, nós, enquanto educadores, não podemos nos colocar essa responsabilidade. Né? Nós não temos a responsabilidade de resolver a vida daquele educando, daquela educanda. Claro, nós vamos apoiá-lo, nós vamos encaminhar em situações de violências mais graves, né? Não podemos nos omitir. Porém, coisas menores, né? Problemas do cotidiano, da vida rotineira, nós não temos essa responsabilidade. Né? Não é nosso papel dizer o que é melhor, qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha para aquela pessoa, mas sim fazemos perguntas para que ela própria consiga entender o seu problema, para que a gente possa se conectar com essa pessoa, para que a gente leve uma reflexão e aí sim ela chegue na melhor solução para a vida dela. Porque não estamos partindo do pressuposto de que somos diferentes, né? Tivemos histórias de vida diferentes, temos contextos diferentes. Então, o que é melhor para mim pode ser o pior para outra pessoa. Então, é ela que precisa refletir sobre as condições dela para que ela tome a decisão e sinta segura para isso. Como indicação aí de leitura, né? Então, esse livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, não foi um livro pensado especificamente para o trabalho docente, mas ele tem um papel que eu diria revolucionário no nosso trabalho. Tá? Ele pode contribuir de uma forma muito grande, né? De uma forma excepcional para o nosso trabalho, principalmente articulando com a pedagogia da presença. Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos e todas. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para o trabalho de vocês. Claro que é muito pouco tempo para a gente conseguir aprofundar, é um tema extremamente complexo e amplo. O objetivo aqui foi trazer reflexões, provocações, né, para que vocês também possam aprofundar aí, na medida do possível, claro, né, dentro das possibilidades de cada um e cada uma, esse entendimento do que é a pedagogia da presença. Me coloco à disposição na diretoria de ensino para qualquer necessidade que vocês venham a ter, qualquer conversa que seja necessária, apoio nesse sentido, certo? Então, se quiserem marcar uma conversa comigo para que a gente possa aprofundar, para que eu possa auxiliá-los a realizar a pedagogia da presença de uma forma mais assertiva, podem contar comigo. Então, até uma próxima e foi um prazer estar aqui com vocês.